Violência em São Paulo. Passageiros de ônibus e metrô da Zona Leste relatam insegurança nas ruas. O foco da ação criminosa são aparelhos de celular e joias. Corpos de vítimas de naufrágio de lancha são enterrados no interior paulista. Chuva castiga litoral do estado. Aulas foram canceladas em algumas cidades. Influenciador Ítalo Santos é condenado por exploração sexual de adolescentes. Escola estadual funciona com energia elétrica improvisada desde o início do ano letivo. OAB pede o fim dos inquéritos das fake news abertos em 2019. Ministro André Mendonça volta a se reunir com delegados da Polícia Federal para tratar do caso Master. Morte de traficante leva caos ao México. Pelo menos 50 pessoas morreram, entre elas 25 militares. Depois do ex-príncipe Andrew, ex-embaixador britânico amigo de Jeffrey Epstein é preso em Londres, suspeito de má conduta no exercício do cargo público. Em cerimônia fechada, corpos dos Mamonas Assassinas são exumados em Guarulhos. E no esporte, o Palmeiras, já classificado para a semifinal do Paulistão, tem duelo contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro antes. Você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. Passageiros dos terminais de ônibus e metrô da Zona Leste relatam insegurança nas ruas. Isso porque estes locais se tornaram alvos dos bandidos, especialmente nos horários de pico. Trabalhadores e pedestres da região têm adotado medidas para não se tornarem vítimas dos assaltantes. Esta câmera de segurança de um ponto de táxi no Tatuapé, zona leste da capital, tem registrado a ação dos criminosos que já não se intimidam mais. Nesta imagem gravada no dia 18 de janeiro, um casal entra no táxi. Um adolescente se aproxima do carro e arranca a corrente do pescoço do homem. Ele tenta alcançar o garoto, mas acaba caindo no chão. Desta vez, uma mulher até percebe que está sendo seguida por dois jovens, mas quando tentou se proteger, já era tarde demais. Os rapazes arrancam o cordão do pescoço dela. Cenas como estas têm se tornado rotina por aqui. É de dia, é de tarde, é de noite, não tem horário. O Guilherme trabalha como taxista nesse ponto há mais de 40 anos. Ele se impressiona com a onda de violência. Tinha um caso aqui, outro ali, mas ultimamente é frequente, viu? O Distrito Policial do Tatuapé registrou em 2025 um aumento de 35% no número de roubos e furtos em relação ao ano anterior. No ano passado foram registradas mais de 5.000 ocorrências. A dinâmica dos crimes é muito parecida. Os assaltantes, nunca sozinhos, mas em grupos de até 4 pessoas, ficam se comunicando, trocando informações, esperando a oportunidade para surpreender as vítimas. O foco dos assaltos são joias e aparelhos de celular. Os crimes de oportunidade têm um perfil. Geralmente os alvos são mulheres, idosos ou pedestres com o celular na mão. A dona Tereza, que tem deficiência visual, precisou mudar os hábitos para não se tornar vítima. E também não mexo no celular na rua, nem dentro do metrô, só quando estou num ambiente seguro. A violência não está concentrada apenas no Tatuapé. No bairro vizinho, próximo ao metrô Carrão, o temor é o mesmo. Caso não fique atento, principalmente ao usar o celular, você corre um grande risco de ficar sem ele. Eu não saio com celular, não saio com... Se eu sair é com bijuteria, não saio com nada de joia, nada. O Distrito Policial da Vila Carrão registrou em 2025 976 roubos e furtos, 3% a mais do que no ano passado. Ao redor do metrô Penha, os bandidos deixam um rastro de insegurança e medo. Porque você tem as coisas, você conquista, aí a pessoa pega, leva embora, gasta numa balada ou numa outra coisa qualquer e você depois tem que lutar para conquistar tudo de novo. Isso quando você não rouba a sua vida, né? Você acaba morrendo. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública afirmou que tem intensificado o policiamento em torno das estações e que o trabalho integrado com as forças de segurança resultou em uma queda de 2,76% no número de roubos. A Secretaria de Segurança pede que as vítimas formalizem o registro do boletim de ocorrência para que os casos sejam investigados.
Uma operação realizada em 4 estados mirou uma quadrilha acusada de furtar fios de cobre. A ação policial ocorreu no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Tocantins. Segundo a investigação, os furtos aconteciam principalmente durante a madrugada. Caminhões eram usados para arrancar cabos subterrâneos, enquanto motocicletas atuavam como batedores para vigiar a movimentação policial e bloquear vias. Após a retirada, os materiais eram levados para pontos de fracionamento. Em seguida, segundo a polícia, os itens eram vendidos a ferros velhos e empresas de reciclagem vinculadas ao grupo. De acordo com as investigações, o grupo movimentou quase R$500 milhão em 5 anos. A Polícia Civil identificou um policial militar suspeito de matar um cachorro na zona leste da capital. O soldado foi levado na manhã de hoje para o Departamento de Proteção à Cidadania para ser ouvido. Vamos falar então agora com o repórter Everton Lucas, que tem mais informações. Everton, boa noite. Boa noite, Laerte, a você e a Fernanda e a todo mundo que acompanha o Jornal da Gazeta nesse momento. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, hoje pela manhã, a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do soldado da Polícia Militar, que é suspeito de atirar e matar o cãozinho Caramelo, como era conhecido esse cachorro comunitário que vivia nas mediações de um shopping ali na Vila Três Marias, zona leste da capital. As imagens foram decisivas para poder identificar o homem. É possível ver claramente nas imagens divulgadas pela polícia o momento em que o homem está com a sua companheira na calçada do shopping, que já estava fechado. No momento da confusão, o cachorro se assusta ali com a discussão dos dois e começa a latir. É nesse momento em que o policial militar saca a arma e efetua diversos disparos contra o cachorro. De acordo com o laudo da necrópsia do animal, um tiro atingiu a cabeça, 2 no peito e os outros disparos atingiram o resto do corpo do animal. Esse crime aconteceu no dia 18 de janeiro, mas só agora esse policial militar foi chamado para depor. Ele deve responder pelo crime de maus tratos aos animais. A pena para esse tipo de crime pode chegar a 5 anos de prisão, mas pode ser convertida pela justiça em serviços comunitários. Nesse momento do mandado de busca e apreensão, a arma dele não foi recolhida, isso porque a arma dele já havia sido recolhida pela polícia, porque ele se envolveu em uma ocorrência em uma tentativa de assalto e ele acabou atirando no assaltante. São essas as informações, Fernanda e Laerte. Obrigada, Everton, pelas informações. Após 8 anos do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai iniciar amanhã o julgamento dos réus acusados do planejamento e dos mandantes do crime. Na noite do dia 14 de março de 2018, a ativista pelos direitos humanos Marielle Franco, quinta vereadora mais votada nas eleições de 2016 no Rio de Janeiro, havia acabado de sair de uma roda de conversa com mulheres negras. Durante o trajeto, o carro em que ela estava, conduzido pelo motorista Anderson Gomes, foi alvejado por 13 tiros no centro do Rio de Janeiro. Ambos foram atingidos pelos disparos e morreram. O caso chocou o país e, ao longo dos últimos 8 anos, a investigação sobre o crime passou por várias reviravoltas. Houve troca de delegados da Polícia Civil do Rio, suspeitas de produção de provas falsas para atrapalhar o esclarecimento do caso e mudanças na instância para julgar o processo. São réus o ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, e o ex-deputado federal Chiquinho Brazão, ambos apontados como os mandantes do crime. O ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, acusado de ter atuado para impedir as investigações do homicídio. O ex-major da Polícia Militar, Ronald Alves de Paula, acusado de ter monitorado os passos de Marielle Franco, além do ex-policial militar e ex-assessor do TCE, Robson Calisto, denunciado sob a acusação de ter fornecido a arma do crime. Todos atualmente estão presos preventivamente e se declaram inocentes. O processo chegou ao Supremo Tribunal Federal devido ao suposto envolvimento de Chiquinho Brazão, que exercia mandato na Câmara dos Deputados. Como relator do caso, Marielle é o ministro Alexandre de Moraes, integrante da primeira turma do Supremo. A ação será julgada por esse colegiado.
Estão agendadas 2 sessões amanhã e uma na quarta-feira. Após a abertura e leitura do relatório, começarão as sustentações orais e, ao final, os ministros vão votar. Em caso de condenação, o colegiado também decidirá as penas a serem aplicadas. Familiares de Marielle vão acompanhar o julgamento diretamente do auditório da Suprema Corte. Em um julgamento anterior relacionado ao assassinato de Marielle Anderson em outubro de 2024, o Tribunal de Júri do Rio condenou os executores do crime. O ex-policial do Batalhão de Operações Especiais, Rony Lessa, autor dos disparos, foi sentenciado a 78 anos de prisão. E o ex-PM Elcio Queiroz, que dirigiu o carro utilizado no atentado em 14 de março de 2018, recebeu pena de 59 anos. Antes de serem condenados, Lessa e Queiroz confessaram os crimes e fecharam um acordo de delação premiada com a Polícia Federal, que ajudou a investigação a chegar nos supostos mandantes. Os réus que serão julgados amanhã alegam não ter nenhuma relação com Lessa e afirmam que ele mentiu em sua colaboração. Em Guararema, na Grande São Paulo, 4 homens foram presos depois que uma família foi rendida e feita refém em um sítio. A Justiça da Paraíba condenou o influenciador Ítalo Santos e o marido por produção de conteúdo pornográfico envolvendo menores de idade. A gente vai por um rápido intervalo, voltamos em instantes. Próxima segunda, os fatos do Brasil e do mundo com nossos repórteres e correspondentes. A prestação de serviços que faz a diferença na sua vida. O giro esportivo ao vivo e as notícias que vão impactar o resto do seu dia. Vem aí uma nova edição do Gazeta News. Em todo o começo de tarde, com muito mais informação, atualidades e reportagens especiais. Próxima segunda estreia o Gazeta News, à 1 da tarde. Nosso compromisso é com os fatos e com você. Em um escritório dividido em pequenos boxes, homens e mulheres trabalham. Um rapaz de pele clara regala os olhos com a mensagem na tela do computador. Sistema fora do ar. Começa um corre-corre. O homem com chitonadinho, os papéis voam por toda a sala e até a máscara de oxigênio cai do alto. Altiva e confiante, a mulher negra chega ao escritório, vai até o computador do rapaz e restabelece o sistema. Todo mundo tem um nome para chamar quem é bom no que faz. Aí é profissa, viu? Mais de 100 institutos federais. Vem ser profissa também. Faça curso técnico ou superior de tecnologia. Mais de 150 minutos para o O Pronatec. governo do Brasil está do lado de quem busca crescer e investe para que você tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Homens e mulheres trabalhando em áreas diversas. Acesse... É mais oportunidade de emprego e maior renda para você. gov.br/mec/EPT. Educação profissional e tecnológica. Estudantes com computadores. Vem ser profissa. Técnicas em campo. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Videocasts da equipe de jornalismo da TV Gazeta. O bom jornalismo para você ver onde e quando quiser. Arte, cultura e variedades. Drop Janice. Nesse videocast, o tema é livre e o papo rende. Poluição, desmatamento, aquecimento global. O que nos resta? Um videocast que busca soluções reais e possíveis para os problemas do nosso planeta. Você pode assistir todos estes conteúdos gratuitamente no canal do Jornal da Gazeta no YouTube, no seu tocador de áudio ou no aplicativo da TV Gazeta. Em março. Oi, gente, eu sou a Glória Vanik. Você já me conhece dos telejornais, das dicas de viagens. E agora a gente vai passar as tardes no Mulheres. E já que eu gostaria de entrar na sua casa todos os dias, nada melhor do que você conhecer a minha. Aqui é vida real mesmo. Eu cuido da casa, faço uma comidinha, arrumo as coisas do meu filho, dou uma organizada, colho fruta no pé e sempre tiro um tempinho pra mim, né? Mas o maior desafio vem agora, receber você na nova Casa do Mulheres, que tá ficando linda! A gente vai cozinhar, trocar figurinhas, vamos falar sobre os assuntos do momento, saber tudo, claro, das celebridades. E aí, bora? Tô te esperando, hein?
Glória Vanik no Mulheres, em março. Em Guararema, na Grande São Paulo, 4 homens foram presos depois que uma família foi rendida e feita refém em um sítio. O crime aconteceu em um condomínio de sítios. Essas imagens mostram os criminosos caminhando na varanda da casa. Momentos depois, uma família, incluindo uma idosa e crianças, foi feita refém. Segundo uma das vítimas, os bandidos eram violentos. A polícia foi acionada e cercou o condomínio. Houve troca de tiros. Os bandidos fugiram. Uma grande operação de buscas foi acionada. A perseguição foi feita em uma mata da região. O cerco também contou com o apoio de 2 helicópteros da PM. Ao todo, eram 5 criminosos. Eles teriam conseguido roubar mais de R$100 mil e teriam recebido orientações por videochamada para fazer transferências das contas das vítimas. Além dos presos, 3 armas, uma moto e 2 carros usados na fuga foram apreendidos. A polícia investiga a participação de outros envolvidos no caso. Ninguém ficou ferido. A Justiça da Paraíba condenou o influenciador Ítalo Santos e o marido por produção de conteúdo pornográfico envolvendo menores de idade. Ítalo foi condenado a 11 anos e 4 meses de prisão e Israel Vicente a 8 anos e 10 meses. A decisão descreve que os adolescentes foram inseridos em um ambiente artificial e controlado, comparado a um reality show, no qual eram expostos a um contexto adulto e situações consideradas de risco extremo. Diz ainda que havia permissividade no local, inclusive com fornecimento de bebidas alcoólicas, além de negligência quanto à alimentação e à escolaridade dos adolescentes. Além da pena de prisão, a Justiça também fixou uma indenização por danos morais no valor de R$500 mil. Ítalo e o marido estão presos num presídio estadual da Paraíba. A defesa do casal disse que vai recorrer da condenação. Os advogados apontaram que a sentença tem traços inequívocos de preconceito. O Conselho Nacional de Justiça vai apurar a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que absolveu um homem acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos. Hoje, os partidos Rede e PSOL solicitaram a anulação do entendimento da Corte Mineira. Agora, o tribunal e o desembargador Majid Nawef Lawar devem enviar informações no prazo de 5 dias. A determinação ocorre após a absolvição do homem de 35 anos, acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos, no município de Indianápolis, no Triângulo Mineiro. Para a absolvição, o desembargador Majid Nawef Lawar entendeu que o réu e a vítima tinham um vínculo afetivo consensual e derrubou a sentença de primeira instância que havia condenado o suspeito a 9 anos e 4 meses de prisão. O Código Penal estabelece que ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos configura estupro de vulnerável. Final de semana com acidentes de trânsito graves em São Paulo. Em um deles, na Zona Leste, provocou a morte de um policial militar que saía do trabalho. Imagens de uma câmera de segurança mostram a esquina onde houve o acidente na Avenida São Miguel. O carro fecha a moto do PM Diego Richard Ferreira de Souza, de 39 anos, e ele é lançado ao chão. O motorista dobra a esquina e não é mais visto pela câmera. Segundo a Polícia Militar, ele é um turista português de 24 anos que estava acompanhado de uma mulher. O casal foi levado à delegacia. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, tanto o teste do bafômetro quanto o exame do IML não apontaram nível de embriaguez em grau penal. Não houve prisão em flagrante porque o condutor prestou socorro conforme previsto no Código de Trânsito. O motorista tinha uma viagem marcada, mas seu passaporte foi apreendido. O PM foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. E na Avenida Paulista, um homem de 53 anos bateu em um poste depois de fugir de uma blitz na região central da cidade. Com a fuga, a Polícia Militar iniciou uma perseguição. Depois da batida, ele foi preso em flagrante. Segundo os PMs, o homem apresentava sinais claros de embriaguez, cheiro de bebida, fala enrolada e desequilíbrio. Ele também recusou fazer o teste do bafômetro e teria ofendido os policiais. E na madrugada desta segunda-feira, um carro desgovernado bateu em uma bomba de gasolina em Lausanne Paulista, na zona norte de São Paulo. Imagens de câmeras de segurança mostram um instante em que o carro entra no posto em alta velocidade e bate na bomba, que cai. Com a colisão, o airbag do carro abre e os ocupantes saem correndo.
Foram enterradas hoje em Franca, no interior do estado, as vítimas de um acidente com uma lancha. O acidente foi entre os municípios de Sacramento, Minas Gerais e Rifaina, em São Paulo. A embarcação era de Franca, no interior paulista, e tinha 15 ocupantes. Na noite de sábado, os passageiros deixavam um bar flutuante quando a lancha bateu em um pier na margem mineira do Rio Grande. 6 pessoas morreram afogadas. Segundo testemunhas, depois da batida, a lancha virou sobre os ocupantes. Entre as vítimas estão 4 mulheres e o filho de uma delas, de 6 anos. O piloto também morreu. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele não tinha habilitação para pilotar a embarcação. A Marinha abriu uma investigação para apurar o caso. O aeromóvel que liga o Aeroporto Internacional de São Paulo à CPTM começou a funcionar de forma parcial. A repórter Lígia Neves está lá na estação Aeroporto Guarulhos, na linha 13 Jade, tem os detalhes para a gente. Boa noite para você, Lígia. Oi, Fernanda. Boa noite para você, para o Lerte e para todo mundo. Nessa fase inicial, o serviço vai funcionar das 4 horas da tarde até a meia-noite, com capacidade reduzida. Os trens passam por aqui de 20 em 20 minutos e esse serviço é de graça. Fora esse horário, quem chega à estação Aeroporto Guarulhos, da linha 13 Jade, deve contar com os ônibus que também estão por aqui. A Aerogru, que é responsável por esse trecho, estima que cerca de 500 pessoas vão passar por aqui por dia. O aeromóvel entrou em operação no dia 4 de dezembro, inicialmente apenas para funcionários do Aeroporto Internacional de Guarulhos, agora, portanto, com essa operação ampliada, mas com o horário reduzido. O modal percorre 2,7 quilômetros e vai até os terminais 1, 2 e 3 do aeroporto de Guarulhos. E quando totalmente entregue, o sistema vai contar com 3 veículos que têm capacidade para 200 pessoas cada veículo. Esse trajeto vai acontecer em 6 minutos, hoje ocorre em 10. De ônibus ocorre em 30 minutos. E a expectativa é ampliar essa capacidade ainda no primeiro semestre desse ano e a entrega totalmente concluída no segundo semestre. A previsão inicial era que o aeromóvel fosse entregue em fevereiro de 2024, mas a obra teve diversos atrasos, inclusive questionamentos do Tribunal de Contas da União. É com vocês. Obrigada pelas informações, Lígia. O ano letivo começou sem energia para os alunos de uma escola estadual de ensino integral na zona oeste de São Paulo. Desde dezembro, quando os fios elétricos foram furtados, a escola improvisa a iluminação puxando a fiação de uma unidade de ensino vizinha. Por isso, a escola está funcionando sem ventiladores, televisores nem projetores. Quem vê a escola estadual integral Aires de Moura, na Vila Jaguara, zona oeste da capital, pode pensar que por aqui não há nada de errado. Da rua tranquila é possível ouvir as crianças dentro das salas de aula e ver as luzes acesas pelas frestas das janelas. Mas a verdade é que a escola funciona com energia elétrica improvisada desde o início do ano letivo, em 2 de fevereiro. É que em dezembro do ano passado, os cabos de energia da unidade foram furtados desta caixa de luz, que fica perto da calçada. Eu conversei com o diretor da escola que confirma a falta de energia elétrica. De acordo com ele, as aulas só continuam por causa de um gerador instalado no estacionamento. O equipamento é este e foi contratado pela Secretaria Estadual de Educação. A unidade também presta eletricidade desta outra escola estadual que fica ao lado. É possível ver os cabos de energia atravessando de um muro para o outro. Situação que deixa os pais que têm filhos matriculados na Aires de Moura preocupados. Qual os pais que não teria medo, né, de dar um choque elétrico? E outra, as professoras dão aula com a claridade do dia para os alunos. É um absurdo. Isso está acontecendo desde quando voltaram às aulas. Procurada pelo Jornal da Gazeta, a Secretaria Estadual de Educação disse que lamenta a situação, que os reparos na rede elétrica da unidade já foram iniciados e devem ficar prontos em 60 dias. Ainda segundo a pasta, a direção da escola registrou um boletim de ocorrência e solicitou reforço no patrulhamento policial na região. Após o lançamento de um novo sistema de coleta de lixo via containers em São Paulo, moradores de bairros da Lapa e da Vila Mariana têm tido dificuldades para descartar os resíduos. O objetivo da ação, segundo a Prefeitura, era facilitar, mas não é bem isso que tem acontecido. Os moradores da Lapa, na Zona Oeste, não concordam com a mudança no sistema de coleta de resíduos. Eu acho que essa é uma solução erradíssima. Eu acho que foi
tremendo gasto de dinheiro inútil em cima de uma coisa que é ultrapassada, que acumula rato. A gente vê rato vindo o tempo todo. O rato vai para lá, né? Vai para o lixo, onde está o cheiro mal, fica aquela coisa horrorosa. Nessa rua, por exemplo, o caminhão de lixo comum não passa mais. E as pessoas têm que se deslocar até o container mais próximo para fazer o descarte. A prefeitura colocou as lixeiras, não avisou a gente que ia ser feito isso daí, não passou nenhum comunicado e também nem ensinou como é que manuseia. Quer dizer, nós temos que limpar a nossa casa, jogar o lixo para o prefeito na lixeira que ele colocou e não perguntou para nós. O lixeiro não passa mais aqui para pegar o lixo. Para os idosos, a rotina ficou ainda mais difícil. E está muito difícil para as pessoas assim de idade que não têm como sair de suas casas, né? Para ir até a lixeira, colocar os lixos. O sistema está distribuído por várias regiões da cidade. Só aqui na Vila Mariana, na Zona Sul, por exemplo, são 912 lixeiras como estas. Os resíduos são recolhidos por caminhões de carga lateral movidos a biometano. A prefeitura afirma que essa é uma das vantagens, já que o combustível é produzido a partir dos próprios resíduos dos aterros municipais. O outro benefício, segundo a gestão municipal, está relacionado à saúde pública. Isso porque o braço robótico dos caminhões evita o contato direto dos coletores com os resíduos. O seu Abel, que é zelador, diz que a iniciativa ajuda a reduzir o lixo espalhado pela rua. O difícil é trazer os resíduos de carrinho. Porque você tem que se deslocar do prédio até onde tem uma mais próxima caçamba, né? Então você tem que vir trazer de carrinho até aqui. E às vezes é pesado, né? Tem esse problema. Levantar o peso para jogar dentro da caçamba. E sem contar que a manutenção delas, infelizmente, não é das melhores, né? Então sempre você tem que levantar com a mão, porque o pedal não funciona. Então essa parte fica ruim. O sistema de coleta mecanizada de resíduos domiciliares na cidade foi lançado em outubro do ano passado. A operação é realizada por meio da SP Regula, em parceria com a concessionária EcoUrbis, responsável pela coleta, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares. Em nota, a SP Regula afirmou que a higienização dos contêineres é realizada por meio de um lava-jato interno que não suja a via e que a limpeza pode ser antecipada em caso de utilização inadequada ou descarte irregular de resíduos não domiciliares. A nota diz ainda que a concessionária responsável pela coleta de lixo mantém contato direto com os moradores, com foco na melhoria do serviço e no atendimento às necessidades da população. Uma tempestade de neve deixou a cidade de Nova York em estado de emergência. 40 milhões de moradores da costa leste dos Estados Unidos foram atingidos pela nevasca. Nova York amanheceu sob toque de recolher. O prefeito Zoran Mandani ordenou o fechamento das escolas e das ruas para o tráfego de veículos não essenciais. Mesmo debaixo de muita neve, muitos turistas não resistiram e saíram às ruas para visitar os pontos turísticos da cidade, como a Times Square. Segundo a prefeitura, a nevasca é a mais intensa em uma década e é resultado do encontro de massas de ar frio vindas do Canadá com o ar quente do Oceano Atlântico. O fenômeno tem se tornado mais intenso por conta das mudanças climáticas. As cidades de Nova Jersey, Connecticut e Massachusetts também emitiram decretos de emergência e restringiram o transporte. A tempestade de neve se intensificou ontem e é acompanhada de ventos de até 110 km por hora. 300 mil imóveis ficaram sem energia elétrica e mais de 5 mil voos já foram cancelados. No Brasil, pelo menos 12 voos programados para os Estados Unidos foram afetados. Um relatório apontou que a reconstrução da Ucrânia deve custar o equivalente a 3 trilhões de reais. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declarou que Putin já deu início à Terceira Guerra Mundial e pediu uma ação urgente para contê-lo. Em entrevista à rede britânica BBC, Zelensky afirmou que impedir Vladimir Putin é uma vitória para o mundo, porque ele não vai parar na Ucrânia. O presidente ucraniano disse que ainda pretende recuperar as terras perdidas para a Rússia. Já o líder russo disse que a prioridade é reforçar o arsenal nuclear para garantir a segurança da Rússia e manter o equilíbrio de forças no mundo. A afirmação foi a mais contundente de Vladimir Putin desde o vencimento do Tratado New START, assinado em 2010 entre Moscou e Washington, que limitava o número de armas nucleares dos dois países. As declarações aconteceram no Dia do Defensor da Pátria, feriado que celebra as Forças Armadas na Rússia.
Putin depositou flores no túmulo do soldado desconhecido e distribuiu medalhas aos comandantes militares. Às vésperas da guerra completar 4 anos, um relatório feito em conjunto pelo Banco Mundial, União Europeia e Nações Unidas revelou que a reconstrução da Ucrânia após o conflito deve custar quase 600 bilhões de dólares, cerca de 3 trilhões de reais. E isso seria feito ao longo da próxima década. O conflito, considerado o mais mortal em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial, matou milhares de soldados de ambos os lados. A Rússia controla atualmente cerca de 20% do território vizinho. Na última semana, em Genebra, os dois lados conversaram sobre um possível acordo de paz. Mesmo com a mediação dos Estados Unidos, as negociações não avançaram. Durante o inverno, a Rússia intensificou os ataques às estruturas de energia ucranianas, deixando milhões de habitantes sem luz e aquecimento. Apesar dos bombardeios russos, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que não está perdendo a guerra e que seu exército já recuperou centenas de quilômetros de território. Ele ainda sugeriu que tropas europeias devem ser mobilizadas na linha de frente, logo depois de um futuro cessar-fogo para garantir a paz. A questão é quando isso vai acontecer. A Polícia Metropolitana de Londres prendeu hoje o ex-embaixador britânico para os Estados Unidos, Peter Mandelson. Nosso correspondente na Europa, Luiz Corvini, tem os detalhes. Boa noite para você, Corvini. Oi, Fernanda, boa noite para você e boa noite a todos. Isso mesmo, Lord Peter Mandelson, de 72 anos, foi preso então hoje à tarde na residência dele em Camden, aqui em Londres, e a polícia agora está fazendo buscas em 2 endereços ligados a ele. Mandelson é acusado de conduta indevida no exercício do cargo público, mesma acusação que levou à detenção do ex-príncipe Andrew, que a gente mostrou na semana passada aqui no Jornal da Gazeta. E Mandelson tem sido uma figura importante do Partido Trabalhista há décadas. Ele teve cargos nos governos de Tony Blair, de Gordon Brown e agora, recentemente, o primeiro-ministro Keir Starmer nomeou então ele como embaixador do Reino Unido lá nos Estados Unidos. Isso foi em dezembro de 2024. Mas ele também era um grande amigo de Jeffrey Epstein e isso ficou mais à mostra depois da divulgação dos arquivos do caso Epstein pelo Departamento de Defesa americano e ele acabou então demitido desse cargo de embaixador no ano passado. Com a nova leva de documentos que foi liberada do caso Epstein agora em janeiro, apareceu uma foto dele de cueca e arquivos que indicam que ele passou informações privilegiadas, confidenciais para Epstein em 2009. Mandelson também é casado com um brasileiro, o Reinaldo Ávila da Silva, e ambos teriam recebido dinheiro de Epstein em anos diferentes. Com essas novas informações, o diplomata também perdeu o cargo na Câmara de Lordes. E tudo isso que tem acontecido, o governo de Keir Starmer entrou numa forte crise. Muitos pediram para que Keir Starmer renunciasse por conta disso. Agora é ver como a polícia vai encaminhar essa investigação e quanto isso vai respingar no governo atual. Volto com vocês aí no estúdio. Luiz Corvini, obrigado pelas informações. E vamos ver o que também foi notícia pelo mundo nesta segunda-feira. No México, a morte do traficante El Mencho desencadeou uma onda de violência em todo o país. Os membros do cartel Jalisco Nova Geração bloquearam estradas, incendiaram veículos e estabelecimentos comerciais, além de causarem o cancelamento de voos. No aeroporto internacional de Guadalajara, houve correria e pânico quando tiros foram disparados em um dos terminais. A presidente Cláudia Sheinbaum pediu calma à população e negou que teve ajuda dos Estados Unidos na operação contra El Mencho. O traficante era um dos mais violentos do México. Os Estados Unidos ofereciam uma recompensa de $15 milhões por informações que levassem à captura dele. Segundo o governo mexicano, 57 pessoas morreram na operação. 25 eram soldados. No Irã, estudantes saíram às ruas contra o regime do Ayatollah Ali Khamenei. Houve confronto com a polícia em várias universidades do país. A nova onda de protestos acontece depois que as forças de segurança mataram mais de 6.000 pessoas em manifestações no início do ano. Com a iminência de uma guerra, representantes dos Estados Unidos e Irã devem se encontrar na Suíça para discutir o acordo nuclear proposto pelo presidente Donald Trump. No Nepal,
Um ônibus de passageiros despencou de uma altura de 200 metros e matou 19 pessoas. Outras 25 ficaram feridas. O veículo que seguia para a capital, Katmandu, perdeu o controle, saiu da estrada e caiu na beira de um rio. Os acidentes com ônibus são comuns no país, devido às más condições das estradas e dos veículos. Na França, um grupo de ativistas pendurou no Museu do Louvre uma foto do ex-príncipe do Reino Unido, tirada no dia em que ele foi detido. Embaixo, a placa dizia: "Ele está suando agora". A imagem foi retirada 15 minutos depois. Andrew Mountbatten Windsor foi preso na semana passada, depois de seu nome ter aparecido em documentos relacionados ao caso Jeffrey Epstein, acusado de crimes sexuais. Na Itália, a Câmara dos Deputados aprovou a prorrogação do prazo para a solicitação de cidadania a menores nascidos no exterior. Se aprovada no Senado, a medida, que terminaria em maio, valerá por 3 anos. A lei pode beneficiar filhos de imigrantes italianos nascidos no Brasil. As chuvas que atingiram o litoral de São Paulo no fim de semana provocaram inúmeros estragos. Várias pessoas estão desabrigadas e escolas tiveram que cancelar aulas. A Defesa Civil monitora as ocorrências no gabinete de crise. Dia choveu quase 300 milímetros em cidades do litoral sul e norte. O volume é quase o esperado para fevereiro inteiro. Em Peruíbe, 100 pessoas estão desabrigadas. A Serra do Guaraú chegou a ficar interditada ao longo do dia e foi liberada após limpeza e análise técnica do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Em Ubatuba, no litoral norte, a prefeitura decretou situação de calamidade pública. 400 casas foram alagadas e 30 famílias precisaram deixar os imóveis. As aulas foram suspensas e o governo do estado iniciou o envio de ajuda humanitária. Importantes rodovias do litoral tiveram bloqueios. A Mogi Bertioga foi liberada na manhã de hoje. A rodovia dos Tamoios foi fechada preventivamente e a Oswaldo Cruz por causa de deslizamento de terra no quilômetro 81. As duas estradas só foram liberadas no início da tarde de hoje. Em Natividade da Serra, os bombeiros retomaram nesta manhã as buscas por um idoso de 67 anos que desapareceu após um deslizamento atingir uma casa no domingo. Mas no fim da tarde os bombeiros encontraram o corpo do idoso em Natividade da Serra, no Vale do Paraíba. Também foi confirmada a morte de um bebê de 11 meses em Pirassununga, no interior do estado, durante as chuvas da semana passada. Com esses, já são 19 óbitos em decorrência das chuvas em todo o estado neste verão. E um forte temporal atingiu o Rio de Janeiro nessa tarde. Áreas da região metropolitana do Rio registraram chuva e pontos de alagamentos. O temporal chegou a interditar um trecho da rodovia Presidente Dutra. A via já foi liberada. Em São João do Meriti, na Baixada Fluminense, entrou em estágio de 5 de alerta máximo, mais alto da escala. Imagens nas redes sociais mostram muitos alagamentos em casas, carros submersos e vias com forte correnteza. Ontem, um temporal em Paraty, no litoral sul do estado, também provocou alagamentos e queda de árvores, com muitos estragos. Um homem que tentou atravessar uma ponte em meio ao alagamento teve o carro arrastado. Ele morreu afogado. E segundo a Defesa Civil do Rio de Janeiro, é alto o risco de deslizamentos de terra. Vamos ver aqui o mapa de alerta, áreas em vermelho, então, no litoral sul e também em laranja, em áreas serranas, e são as de maior atenção e preocupação agora. O solo está muito molhado e propício aos escorregamentos. As chuvas que atingem o sudeste desde sábado são alimentadas por vários sistemas que estão atuando agora no Brasil. E está tudo conectado. No norte, a gente tem a Zecite, que é um corredor de umidade que leva chuvas, alimenta as chuvas na região. No sudeste, é uma alta pressão que sopra ventos frios e úmidos do litoral em direção ao continente. Esses dois sistemas estão ligados por um corredor de umidade que está atravessando o país. Só que aqui no litoral do estado, o ar é frio e as correntes que vêm do norte
são quentes. Então, o choque entre o ar frio e o ar quente faz o volume de chuva acontecer com maior intensidade. Amanhã segue o alerta para temporais. Então, nessas áreas em laranja, desde o Rio de Janeiro, Espírito Santo, o centro da Bahia, chegando até o oeste da Bahia. E áreas, então, de Goiás e do Tocantins também tem chuva, chegando ao sul do Maranhão e do Piauí. Além dessa outra faixa aqui mais ao norte do Pará. Chuvas e ventos podem chegar a 100 milímetros e 100 quilômetros por hora. Aqui no estado de São Paulo, amanhã tem previsão de uma chuva mais fraca desde cedo no litoral, enquanto no restante do estado o tempo fica firme pela manhã. Só que aí no período da tarde as áreas de instabilidade vão ganhando força e as pancadas fortes podem ocorrer. Na capital paulista, amanhã o tempo fica encoberto, com poucas aberturas de sol, temperaturas entre 19 e 26 graus. Na quarta, a aproximação de uma frente fria traz risco de temporais de novo e a máxima fica em torno de 25. E na quinta, a gente tem a entrada ainda do ar mais frio e a máxima fica em 22 graus. Amanhã a gente fala mais do tempo e dessa nova frente fria. Laerte. O diretor-presidente da Enel, Flávio Cattaneo, disse hoje que só Jesus Cristo seria capaz de resolver o problema dos apagões em São Paulo. A fala irônica foi para justificar que as falhas da empresa seriam decorrentes do excesso de árvores. O repórter Luciano Penteado tem os detalhes. Oi, Luciano. Boa noite. Boa noite, Laerte, Fernanda, boa noite para todo mundo. Olha, essa frase polêmica foi dita durante uma entrevista coletiva onde o diretor-presidente da Enel disse primeiramente que a empresa planeja injetar 53 bilhões de euros até 2028, mas a principal parte desse montante será destinada para Estados Unidos e Europa e que 6 bilhões serão injetados na América Latina, mas não somente no Brasil, em todos os países onde a Enel opera, ou seja, ele não detalhou quanto desse montante, que segundo ele vai ser para melhorar o serviço da empresa no mundo todo, seria destinado para São Paulo, que é a maior cidade da América Latina e onde justamente vem sendo registrados esses muitos apagões recorrentes que a gente vê inclusive registrando aqui e que tem deixado milhões de pessoas sem luz, trazendo prejuízos milionários para a população, para os serviços e para a indústria. E também não detalhou quanto desse dinheiro seria usado justamente para as podas das árvores, que é um serviço da prefeitura, mas a empresa é concedida à iniciativa privada pela prefeitura e também não detalhou quanto desse dinheiro seria destinado para o enterramento dos fios, algo que já acontece em alguns bairros de São Paulo. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Luciano. O presidente Lula fez críticas à tentativa de usar o comércio como arma. A fala foi uma referência às novas tarifas globais de 15% aplicadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A declaração foi feita durante a participação do presidente no encerramento do Fórum Empresarial Brasil-Coreia do Sul, em Seul. Lula não citou nominalmente o presidente norte-americano e focou na defesa das negociações entre os países. A melhor resposta à tentativa de usar o comércio como arma é mostrar que é possível alcançar entendimentos mutuamente benéficos por meio do diálogo e da negociação. Além das tarifas, outro destaque do discurso do presidente foi a defesa da diversificação de parceiros comerciais como forma de driblar o protecionismo. Durante a visita, Brasil e Coreia do Sul assinaram 10 acordos sobre cooperação em diferentes áreas, como comércio e minerais críticos. O intercâmbio comercial entre os países é de 11 bilhões de dólares, cerca de 56 bilhões de reais. Agora, o mercado financeiro, os investidores reagiram à elevação das tarifas de importação imposta pelo presidente Donald Trump e ao boletim Focus, com projeções de cortes para inflação, dólar e juros. O dólar comercial fechou o dia com desvalorização de 0,14%, cotado a R$ 5,16 na venda, menor cotação desde maio de 2024. O Ibovespa da Bolsa de Valores B3 encerrou o pregão em queda de 0,88% aos 188.853 pontos. E agora as notícias do esporte. O Palmeiras terá uma semana com 2 confrontos pesados pela frente. A repórter Marina Buffon chega agora
para nos atualizar sobre todas as informações do Verdão. Boa noite, Marina. Boa noite, Laerte, para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no JG. Pois é, o Palmeiras conseguiu sua classificação para as semifinais do Campeonato Paulista ao vencer de goleada o Capivariano no último sábado, lá na Arena Barueri. Mas esse jogo acontece apenas no próximo domingo. Essa semifinal do estadual acontece apenas no próximo domingo, 8h30 da noite, também na Arena Barueri. Vai ser clássico contra o São Paulo, que eliminou o Red Bull Bragantino no último sábado fora de casa. Mas no meio do caminho nós teremos aí um compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro, quarta rodada. Quarta-feira, o Palmeiras recebe o Fluminense também na Arena, lá em Barueri. Um duelo dificílimo, afinal, o time do técnico Luiz Subeldia vem fazendo um bom trabalho neste início de temporada. Gramado sintético. Será que John Arias, novo camisa 11 do Verdão, vai jogar contra o seu ex-clube? Essa é a grande dúvida que fica. Qual time que o técnico Abel Ferreira vai levar a campo, pensando que no domingo existe esse confronto único, válido pela semifinal. Lembrando que, se acabar empatado, a decisão vai para os pênaltis para saber quem será o grande finalista do estadual. Agora eu chamo o Alexandre Silvestre para trazer as notícias do Corinthians, que também é semifinalista do Paulistão. Boa noite, Silver. Oi, Marina, tudo bem, pessoal do JG? Poupar ou não poupar, eis a questão, dilema para Dorival Júnior, porque o Corinthians está na semifinal do Paulistão. O jogo será contra o Novo Horizontino, em Novo Horizonte, no sábado à noite. Partida única, Novo Horizontino, melhor campanha, decide em casa, joga em casa esse jogo único, mas na quarta-feira o Corinthians tem Campeonato Brasileiro, enfrenta o Cruzeiro em Belo Horizonte. Dorival Júnior, pelo que deu a entender na coletiva de ontem, após a classificação do Corinthians, deve priorizar, pelo menos nessa semana, o Campeonato Paulista, em detrimento do Brasileiro, para ter a força máxima no sábado contra o Novo Horizontino e preservando alguns titulares no jogo de quarta-feira diante do Cruzeiro. Ontem o herói da noite foi o Hugo Souza, goleiro que assumiu a terceira colocação daqueles goleiros corintianos da história que mais pegaram pênaltis ao longo da vida do Corinthians. O Hugo Souza agora tem 14 pênaltis, desbancou o lendário Gilmar dos Santos Neves, que foi goleiro do Santos, do Corinthians, da seleção brasileira, campeão do mundo. O Gilmar fica com 11 pênaltis pegos, o Hugo Souza 14. O Ronaldo Giovanelli é o segundo colocado nessa lista com 27 e o Cássio, que é jogador do Cruzeiro, é o líder com 32. Agora vamos falar do São Paulo com o Thiago Salazar. É contigo, Salazar. Boa noite. Boa noite, Silvestre, para você, para todo mundo que está acompanhando o JG. Olha, no São Paulo, a grande preocupação é com o gramado sintético da partida contra o Palmeiras, na semifinal do Paulistão, já que a partida vai acontecer na Arena Barueri. Mas, na verdade, a preocupação é por causa de um jogador, Lucas Moura, justamente numa semifinal de Campeonato Paulista no ano passado contra o mesmo Palmeiras, só que no Allianz Parque, o Lucas Moura sofreu uma grave lesão no joelho. Conversamos há pouco, na tarde de hoje, com o executivo de futebol Rui Costa, o executivo do Tricolor. Ele deixou claro que o São Paulo conta com o Lucas Moura para essa partida contra o São Paulo e também que o São Paulo tem interesse na renovação de contrato com o Meia, que tem contrato com o São Paulo até o final de 2027 e a intenção do Tricolor é renovar esse vínculo, quem sabe, até 2030. E olha que o Lucas tem 33 anos agora. Vou passar a bola para vocês aí do estúdio. Obrigada, Salazar. A promotoria desportiva diz que vai investigar uma fala do jogador do Bragantino contra a árbitra Daiane Muniz, que apitou o jogo com o São Paulo. Depois de perder por 2-0 para o São Paulo, o jogador deu uma entrevista e culpou a atuação da árbitra pela derrota do seu time. Primeiramente, eu quero falar da arbitragem, porque não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocar uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. A repercussão negativa foi imediata nas redes sociais e na casa de Gustavo. Depois de voltar do vestiário, ele pediu desculpas a Daiane. Estou aqui mais uma vez para pedir perdão para todas as mulheres do mundo. Aqui também tem várias mulheres. Quero que possa me perdoar pela minha fala. Estou mal, estou triste. A minha esposa já me xingou, a minha mãe já me xingou.
Então, estou aqui para pedir perdão, estou sendo homem, estou sendo ser humano, todo ser humano erra. O pedido de desculpas também veio por uma nota oficial do Red Bull Bragantino. O time disse que o clube não compactua e repudia a fala machista do zagueiro Gustavo Marques. Já a Federação Paulista de Futebol afirmou que recebeu a entrevista do atleta com profunda indignação e revolta e que a declaração em relação à árbitra Daiane Muniz reflete uma visão primitiva, machista, preconceituosa e misógina, incompatível com os valores que regem a sociedade e o futebol. A FPF denunciou o caso à Justiça Desportiva. Caso o jogador seja levado a julgamento, ele poderá ser suspenso em até 10 jogos. Daiane Muniz tem 37 anos, nasceu em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Ela é professora de educação física e também é árbitra da CBF e da FIFA. E o Red Bull Bragantino decidiu multar Gustavo Marques em 50% do salário pela fala machista. O valor será destinado a uma ONG que atua em defesa dos direitos das mulheres. O clube também anunciou que o jogador não será relacionado para a próxima partida contra o Atlético Paranaense, válida pelo Campeonato Brasileiro. Gianluca Prestiani, atacante do Benfica, acusado de racismo por Vinícius Júnior, foi suspenso provisoriamente por uma partida pela UEFA. Durante o jogo de ida da repescagem para as oitavas de final da Liga dos Campeões, o atleta argentino colocou a camisa sobre a boca e, de acordo com Vini Júnior, o chamou de macaco. O jogo ficou suspenso por cerca de 10 minutos depois que o protocolo antirracismo foi ativado. Com a decisão da UEFA, Prestiani está fora do duelo de volta entre as duas equipes. Em nota oficial, o Benfica lamentou a punição e prometeu recorrer. A Ordem dos Advogados do Brasil pediu ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, o encerramento do inquérito das fake news. O processo tramita na corte há quase 7 anos. No ofício, a OAB manifesta extrema preocupação institucional com a permanência e conformação jurídica de investigações de longa duração. A entidade ressalta que o procedimento nasceu em contexto excepcional e que, justamente por isso, sua condução e permanência no tempo exclamam cautela ainda maior. O inquérito das fake news voltou ao noticiário na última semana após a operação de busca e apreensão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator da investigação. A ação teve como alvos 4 servidores que atuam na Receita Federal e são suspeitos de terem acessado e vazado dados sigilosos de parentes de ministros do STF. O ofício da OAB, apresentado em manifestação conjunta da Diretoria Nacional e dos presidentes dos conselhos seccionais, também destaca a necessidade de proteção às garantias constitucionais da atividade jornalística e às prerrogativas da advocacia. A entidade finaliza o documento solicitando uma audiência com o ministro Edson Fachin para expor os argumentos sobre o tema. E o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, se reuniu novamente hoje com a Polícia Federal para tratar do andamento do inquérito do caso Master. Vamos a Brasília, então, ao vivo. Boa noite, Rodrigo Vicente. Esse caso teve um desfecho com o arquivamento da ação por suspeição do ministro Dias Toffoli, certo? Oi, Fernanda. Boa noite a você, ao Laerte, a todos que nos acompanham aqui no JG. É isso mesmo. De acordo com o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, a ação perdeu objeto assim que o ministro Dias Toffoli foi afastado do caso e houve aí a distribuição para uma nova relatoria no caso do ministro André Mendonça. Sobre André Mendonça, sim, ele se reuniu hoje aqui em Brasília com investigadores, delegados da Polícia Federal para tratar aí das questões burocráticas dos próximos passos do caso. Bem, até agora o gabinete do ministro não atualizou sobre o resultado dessa reunião, mas de fato a expectativa é de que fosse uma reunião aí para tratar dessas questões burocráticas do andamento do caso Master no Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, o ministro André Mendonça derrubou aí algumas restrições impostas pelo antecessor Dias Toffoli em relação ao trabalho dos peritos. Bem, a Polícia Federal havia pedido, inclusive, isso já na primeira reunião, que o fluxo fosse normal, seguindo aí, enfim, as normas da Polícia Federal e os critérios técnicos do órgão. Fernanda e Laerte, eu volto com vocês.
Rodrigo Vicente, obrigado pelas informações. E agora, vamos com Josias de Souza. É grande, muito grande, enorme o empenho suprapartidário para acomodar o escândalo do Master embaixo do tapete. Mas, a despeito das articulações anti-CPI, o avanço das investigações parece inevitável. A inevitabilidade é proporcional à quantidade de dados estocados nos dispositivos eletrônicos de Daniel Vorcaro. É tanta informação que os abafadores têm dificuldades para conter a sujeira nos limites das bordas do tapetão. A conjuntura está assentada sobre um paiol em que se misturam os favores do dono do Master e as facilidades que os favorecidos, entre eles autoridades dos 3 poderes e políticos de todas as ideologias, ofereceram a Vorcaro para praticar crimes. As gentilezas do ex-banqueiro incluíram de contribuições de campanha a contratos milionários, além de convites para festas de arromba. Se a apuração é incontornável, como parece, seria melhor para o Brasil que ela deslanchasse rapidamente. Retardar a limpeza é conspirar pela conturbação do processo eleitoral. O que está em jogo na crise política do Master é o risco de transformar a sucessão presidencial num grande ventilador. A ventania aumentou desde que o ministro André Mendonça acumulou no Supremo a relatoria dos 2 escândalos mais rumorosos da República, o do roubo das aposentadorias do INSS e o das fraudes do Master, que ele herdou de Dias Toffoli. Além de retirar Toffoli da tuba, liberando a Polícia Federal para investigar, Mendonça ordenou ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a devolução à CPI do INSS do acervo do celular de Daniel Vorcaro. Os dados obtidos por meio da quebra do sigilo telemático de Vorcaro já estão sendo processados pelos computadores da CPI. O vazamento é tão certo quanto o nascer do sol a cada manhã. Há em Brasília 2 tipos de políticos: os que temem um enrosco e os que desejam desgastar os enroscados. Numa escala de 0 a 10, a hipótese de uma combinação como essa terminar bem é de -11. Boa noite. Os corpos dos músicos do grupo Mamonas Assassinas foram exumados hoje para a criação de um memorial. A repórter Paula Brazão tem mais informações para a gente ao vivo. Boa noite para você, Paula. Oi, Fernanda. Boa noite. Boa noite a você que está aqui com a gente no Jornal da Gazeta. Fernanda, os corpos foram exumados e cremados em uma cerimônia fechada para familiares no início desta tarde. Isso foi feito para a criação de um memorial, como você disse, e parte das cinzas vão ser reservadas em urnas e outra parte vai ser plantada em 5 árvores, né? Cada uma representando um dos membros do grupo Mamonas Assassinas, que morreram em 1996. Então, daqui a pouco, dia 2 de março, vai completar 30 anos da morte deles em um acidente aéreo. Eles voltavam de Brasília quando o voo que eles estavam, a aeronave, colidiu contra a Serra da Cantareira. E eles morreram, além deles, o piloto, copiloto, um assistente de palco e um segurança. Na investigação, as causas do acidente foram fadiga da tripulação por grande jornada de trabalho, um erro de comunicação com a torre e também um outro erro na hora de realizar o pouso. Eu volto com vocês. Obrigada, Paula. Eu lembro você que os comentários do Josias e ainda produções exclusivas do nosso jornalismo também estão disponíveis nas principais plataformas de áudio e vídeo. O JG volta amanhã às 7 da noite. Boa noite, até amanhã.